Então, nós temos falado recentemente desses assuntos, aí está a limpeza do santuário, parte 2. Não é tão rico este assunto, e eu acredito que ele é tão importante para nós, e eu estava estudando, e tanta coisa começa a sair, né, desse poço inesgotável aí, então eu achei benéfico a vocês e a mim também falarmos mais uma vez deste maravilhoso assunto, não é? Bom, vamos começar então lendo aqui algo que o profeta disse, que me impactou também, falando a respeito de uma afirmação que o pastor Neville tinha feito num programa de rádio. Ele estava ouvindo e ele se sentiu muito impactado. Ele diz assim: eu ouvi nosso querido e amado pastor, o irmão Neville, fazer uma afirmação no seu programa de televisão, aliás, de rádio de manhã, recentemente, que ficou na minha mente. Eu simplesmente não consigo me esquecer daquilo. Eu citei isso a um amigo meu na noite passada e foi o seguinte, que acontecerá depois que o Espírito Santo for tirado da terra, aquela religião da igreja formal continuará sem notar a diferença. Quantos ouviram ele falar aquilo? Não foi espantoso aquilo? Eles não conhecem o Espírito Santo, então eles não vão saber quando ele se for. E eles apenas continuarão adiante do mesmo jeito. Quando o último for selado dentro do corpo de Cristo, eles ainda continuarão adiante tentando trazer convertidos a Ele, porque eles não sabem o que Ele é. E suas religiões formais continuarão do mesmo jeito de antes. Agora pode ser que isto não tenha te impactado como me impactou, mas esta foi uma afirmação muito espantosa. Que eles estarão tão distantes, apenas em rituais religiosos, a tal ponto que eles não sentirão falta do Espírito Santo porque eles não sabem o que ele é, para começar. Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Eu gostaria de viver nesta vida, e meu desejo, a tal ponto que, até no mínimo que lhe entristecesse, que eu saberia em meu coração, se eu fizesse algo que o entristecesse, que eu fosse capaz de sentir aquilo na hora. Ele é ausente, então nem se fale. Eu não quero estar aqui quando ele não estiver aqui. Quero ter me ido a essa altura. Sim, Senhor, pois não haverá sangue no trono de misericórdia. Estará escuro e enfumaçado e negro. O santuário não terá advogado lá para pleitear nosso caso naquele tempo. Sabiam que as Escrituras dizem isto? O santuário estava enfumaçado. Não havia sangue no trono de misericórdia. Então, é juízo. Eu sublinhei para vocês aqui, coloquei em negrito as palavras não haverá advogado, não terá advogado. Não é? Então vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada aqui. O profeta diz o seguinte, presta bem atenção no que ele vai dizer aqui para nós, meus amados ouvintes. Dá uma olhada nisso aqui. Ele estava pregando, ele disse: agora, num desses dias, antes de eu ir embora, vou pregar sobre demonologia e mostrar para vocês o que são demônios. Vocês não têm ideia de como eles vêm face a face com Deus e suplicam para poder descer e fazer alguma coisa. Vocês não têm ideia, olha o que ele está dizendo. Vocês não têm ideia de como eles, os demônios, vêm face a face com Deus e suplicam para poder descer e fazer alguma coisa. Agora, isso é bíblico. Além de eu saber que é assim. Como que mesmo na reunião à noite aqui, quando vem uma pessoa aqui, a plataforma com 1/1000 de fé, né, um pouquinho de fé, você ouve o outro lá, longe, gritando por ajuda. A pessoa que está aqui na plataforma talvez esteja com câncer. E outro lá longe assentado com câncer também. E este câncer, sabendo o que ele está encarando aqui, se aquela mulher apenas crer no que eu estou dizendo, aquela mulher que tenha vindo à fila de oração, né, diante da presença do profeta, se esta mulher apenas crer no que eu estou dizendo e crer em Jesus Cristo, ela será curada tão certo quanto o mundo existe. Então, para desconcertar a fé daquela mulher, aquele outro demônio grita para ela: mas eu pego entre os dois e digo, aí está vocês dois creiam.
Digo para quem? Para as pessoas que estão com aquela enfermidade, com aquele espírito maligno. Então o profeta, manifestando o Espírito de Cristo, tentava incentivar a fé para mediar pelos dois, como um bom advogado, para que o diabo não lhes levasse para a sepultura. Mas eles estavam na presença de Deus pleiteando levar aquela pessoa para a sepultura. Olha que coisa esquisita, que coisa tenebrosa. Isto é Bíblia. O que o profeta diz para nós aqui? Ele diz que os demônios vão na presença de Deus e imploram para Deus: deixa eu fazer tal e tal coisa com ele ou com ela. Mas ele é um advogado que se para lá e ele diz não. Ah, mas ele cometeu um pecado, eu tenho direito de fazer isso. Não, mas ele se arrependeu. Não, mas eu ainda preciso dar um tempo para ele de arrependimento. Não, mas isto tem um advogado lá. Mas quando o sangue for tirado do propiciatório, então não se tem mais esse advogado lá. Vocês entendem? Então, quando o rapto acontecer, os demônios terão liberdade absoluta para fazer o que eles quiserem. Não tem nada para Deus impedir que eles não façam o que eles querem fazer. Vocês entenderam? Então, esse advogado que está lá, é ele que não deixa com que os demônios façam o que eles têm desejo de fazer. Isto mostra para nós que nada pode acontecer conosco, nenhuma doença, nenhuma opressão, nada sem que Deus tenha permitido. É Deus que permitiu. Ora, se os demônios podem pleitear com ele, muito mais podemos nós pleitear com ele. Senhor, me ajude. Tire isso de mim. Me ajude a ter fé. Ora, se eles podem pleitear, quanto mais nós. Não é um grande assunto que nós poderíamos falar. Aí vem a grande questão. Ora, quando a noiva subir, não tem mais sangue, não tem mais advogado, então, realmente ninguém vai ter chance? Bom, não é bem por aí. Por quê? Existem algumas qualidades que o diabo não tem que tornam ele com poder limitado. Ele não tem poder ilimitado. Dá uma olhada no que o profeta diz aqui para nós. Deus está aqui, ele estava pregando uma cidade chamada Charlotte. Deus está aqui em Charlotte agora mesmo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, infinito. E ele está em todos os lugares o tempo todo, em cada lugar. Satanás não consegue ser assim, pois Deus é o único que é onipotente e onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Onde 2 ou 3 estiverem ajuntados em meu nome, eu estarei em vosso meio. Peçam qualquer coisa em meu nome, eu a farei. O que ele está dizendo para nós? Satanás não é onipresente. Satanás não é onipotente, que significa poder ilimitado. E ele não é onisciente, que sabe todas as coisas. Ele não sabe quem é virgem nessa, quem não é. Ele não sabe. Ele vai suspeitar, assim como ele não sabia quem era o Filho de Deus. Entendem? Então, quando esse advogado sair, ele vai pintar e bordar. Mas ele tem poderes limitados, ele não é onipresente. Vocês entendem? Deu para entender, então? Muito importante nós pegar essas coisas. E isso é pura verdade que o profeta disse. Dá uma olhada aqui em Lucas capítulo 22. Disse também o Senhor, Pedro, né? Simão, eis que Satanás pediu para te ter, para te cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, ó mediador aí, o advogado, para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele sabia que ele não era um convertido, ele estava em perigo de ataque de Satanás, não é? Mas, então, aqui Jesus provou que realmente Satanás vem na presença de Deus e falou, deixa eu pegar ele. Tem mais uma escritura também no livro de Jó que mostra isso para nós. Mas tem um advogado sempre lá que está pleiteando o nosso caso, para não deixar ele fazer o que ele quer. Jó capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás veio lá e ele pleiteou. Ah, mas você dá tudo para ele também, protege ele, dá riquezas para ele. Falei, então vai lá, você tem a permissão então, só não tira a vida dele. Ele pleiteou e ganhou uma permissão parcial, né, para fazer uma obra na vida de Jó. Muito bem, vamos falar então disso aqui. Olha o que ele vai dizer, almas em prisão.
Eu não sei se esta coisa é verdade, mas tem de ser assim em algum tempo. Vejam, tem de chegar a este ponto e poderia ser agora, está vendo? Em cada aspecto, o mundo continuará adiante, as pessoas ainda virão para o altar, eles chorarão, mas não vai adiantar nada, está vendo? Eles terão se ido, a noiva, né? Veja, estará terminado, não haverá mais misericórdia. Lembre-se disso, e o santuário ficou enfumaçado. Aquele que for imundo, que seja imundo, aquele que for justo, seja justo, ainda mais, e aquele que for santo, seja santo ainda. Não há mais misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro, pronto, acabou. E parece muito que poderia ser agora, ele falando lá em 63, né? Uma matéria muito boa, viu? Se prepara aí, tem muita coisa para se explorar aqui. Em Apocalipse 12, diz assim: eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora chegou o poder, né? Quando? Quando Satanás vier cair. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quer dizer, ele não pode pleitear nada sem ter alguma coisa para pedir. O profeta diz que os demônios ficam nas pessoas porque muitas vezes eles têm direitos. Eles conhecem seus direitos. Eles veem, olha, mas ele pecou, ele adulterou, ela adulterou, então ele tem direito de ficar lá. Vocês entendem? Foi cometido um erro, foi cometido algo, então ele vai ficar lá. Eles conhecem isto. Então, agora, se tiver um advogado lá para pleitear o caso pela pessoa, então Deus vai dizer, não, mas tudo bem, eu sei, mas foi acertado, ou não, ou será acertado, que Deus conhece todas as coisas. Você não pode fazer isso agora. Então, existe um advogado ali. Mas, quando o rapto acontecer, não tem advogado lá mais. O advogado saiu. Então, eles têm liberdade para fazer o que quiserem, com quem eles quiserem. Vocês entendem? Não tem ninguém ali para barrar eles. Como Deus disse, não toque na vida dele. Não vai ter isso lá. Então o diabo ele vai sair caçando, ele não sabe quem é. Ele vai sair caçando para tentar destruir todos. Perguntas e respostas número 2. Ele diz assim, alguém fez uma pergunta. Depois que a noiva for raptada, algumas das virgens nessas serão salvas ou elas serão todas perdidas? Não, tudo estará terminado para a igreja gentia quando a noiva for tirada da terra. O Espírito de Deus sai da terra. Aquele que for imundo, seja imundo ainda. Aquele que for justo, seja justo ainda. Aquele que for santo, seja santo ainda. Em outras palavras, o santuário se torna enfumaçado, onde o advogado fica para pleitear o caso. Cristo sai do santuário. Seu dia de mediação está terminado. O rapto vem, ele sai do santuário. Olha a ordem. O rapto vem, ele sai do santuário. Vai adiante e toma o livro da redenção e reclama tudo que ele redimiu. Não há mais obra mediadora. Olha a ordem que ele colocou aqui. Ele está dizendo que ele vai tomar o livro depois do rapto. Veja que nós estamos caminhando segundo a luz do profeta. Ele está falando da abertura do livro no céu, para os santos que estão no céu. O rapto vem, aí que ele sai do santuário, vai adiante e toma o livro de redenção e reclama tudo que ele redimiu. Não há mais obra mediadora depois do rapto. Depois do rapto. Não é? Nós já discorremos muito sobre isso. Isso aqui não é lá em 63, é quando o livro for aberto lá em cima, depois do rapto. Volte lá e assista os programas, tem coisa boa lá. Não é? Tem